Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos fazer a correção das páginas 8 a 10 da apostila envolvendo o gênero textual, entrevista jornalística. Peguem aí comigo, por favor, e à medida que a gente for fazendo a correção, vocês podem dando os acertos na apostila. Na página 8, número 6 diz, releia o título. Por que ele está entre aspas? Porque é o fragmento da fala do entrevistado. Ao escolher esse título, o jornalista considerou o interesse do leitor da revista. Justifique essa afirmação. Então, aqui a gente pode observar que é uma revista de economia. Então, há uma preocupação com o crescimento econômico. Bom, entre o título e o início da entrevista, propriamente, há um texto curto. Qual é a função desse texto na entrevista lida? Assinale as respostas adequadas. Aqui nós temos 3. Nós temos a primeira, a terceira e a quarta. É possível inferir e interpretar que a entrevista foi realizada oralmente, embora o leitor tenha acesso a ela por meio de um texto escrito. Transcreva do texto o trecho que permite chegar a essa conclusão. O trecho é, abre aspas, o ativista de fala pausada atende, fecha aspas, ponto. Releia a última frase do texto de apresentação. Confira a seguir os principais trechos da entrevista. Qual foi a intenção do jornalista ao concluir o texto com essa frase? Então, para mostrar, né, essa frase introduz ao leitor a entrevista propriamente dita, a conversa entre o entrevistado e o entrevistador. Nessa frase, várias informações são apresentadas ao leitor. Por exemplo, que ele não lerá a entrevista na íntegra, não ela completa, e que esta foi editada, ou seja, alterada na publicação. Onde se encontra a entrevista realizada? A seguir. Que o texto foi editado, isto é, alterado, o leitor não lerá a entrevista na íntegra, trechos. E que a revista selecionou o que seria publicado de acordo com o que considerou mais importante, principais. Na frase, há um verbo transitivo, confira. Qual é o seu sujeito? É oculto, você. Qual é o sintagma que complementa esse verbo? É a expressão, os principais trechos da entrevista. Qual é o núcleo desse complemento? Trechos. Quais palavras ou expressões especificam esse núcleo? Nós temos as palavras os, principais e da entrevista. Essas palavras ou expressões são dispensáveis ou elas contribuem de maneira significativa para o sentido do texto? São muito importantes. E logo mais, né, a seguir, você vai observar que são adjuntos adnominais. Tá bom? Já houve essa explicação anteriormente. Depois, temos, na entrevista que você leu, uma parte do texto está destacada pelo uso do negrito, porque há essa distinção. Então, o leitor acaba observando essa distinção, né? E através dela, diferencia ali quem é o entrevistador e qual é a fala do entrevistado. Como o entrevistador é identificado ao longo da entrevista? A expressão, né, que é utilizada dinheiro faz referência à revista Isto É, Dinheiro. E ali ele fala, né, de outras entrevistas, se você tenha pesquisado, olhado na internet, para identificar a voz do entrevistador. Então, às vezes, o entrevistador, ele vem em negrito, ou em caixa alta, ou o entrevistado está em caixa alta, mas há sempre o itálico, né, utilizado, sublinhado em algumas revistas. Então, há sempre, né, para o leitor, visualmente, essa diferenciação. Você consegue perceber quem é o entrevistado, quem é o entrevistador. A maior parte do texto é formada por perguntas e respostas. Sobre isso, assinale as alternativas corretas. Aqui estão corretas a A e a C. E na 10, já finalizando a nossa correção, a quem coube definir sobre o que falar nessa entrevista. Por quê? Converse sobre isso com os colegas e o professor, registre a conclusão a que chegaram. Bom, então aqui, primeiro, a quem coube definir sobre o que falar na entrevista. O entrevistador que deve determinar quais são as perguntas a serem feitas. E, né, sobre o que vai ser falado. Claro que se a entrevista é isto é dinheiro, então busca-se falar sobre esse contexto, porque o público-alvo dessa revista quer ouvir, quer falar, né, quer algo abordando esse assunto.
Bom, depois, na 14, releia as perguntas observando como o entrevistador se dirige ao entrevistado. Qual é o tratamento que o entrevistador escolheu para abordar o entrevistado? Usa-se o pronome de tratamento senhor. Este é um tratamento formal ou informal? Formal. Por que o entrevistador escolheu esse tratamento? Porque, na verdade, o entrevistado é um ganhador do Prêmio Nobel e também ele não tem intimidade com essa pessoa. O assunto também, que é economia, é mais sério. Então, pede-se um tipo de pronome mais sério, mediante o contexto. Depois, consulte outras entrevistas e responda. Esse tratamento é utilizado também nas entrevistas consultadas? Não, vai depender do que você consultou. Mas eu quero que vocês tenham em mente o seguinte: dependendo de quem é entrevistado, né? Aqui era um ganhador de prêmio Nobel, um ativista, né, respeitado, e com quem a pessoa que entrevistou não tinha intimidade. Mas se o entrevistador tiver intimidade com a pessoa entrevistada, pode-se usar ali um você, né, uma coisa mais próxima, tá bom? Então depende do grau de intimidade, depende se a personalidade, que tipo de personalidade às vezes é um ator, uma atriz, né, um cantor, alguém mais assim do meio, mais assim a questão de famosos. Então aí pode, né, se usar um pronome mais também informal, como você, tá bom? Então aqui a gente termina a nossa correção de hoje e qualquer dúvida é só falar, tá bom? Um beijo e até a próxima!